E porque a gente começa a pensar assim, cara, fez tudo isso, conseguiu, foi, as autoridades brasileiras também, tava todo mundo te apoiando. Como você chegou e perdeu as crianças? Ele teve que entregar as meninas? Porque ele aí que entra a Convenção de Haia. Fala um pouquinho sobre essa convenção. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu não conhecia sobre a convenção. Eu não sabia que eu estava sequestrando as minhas filhas, sabe? Eu não sabia. Eu estava simplesmente protegendo elas e fazendo o que as circunstâncias ali me levaram a fazer, sabe? E aí, quando eu estava aqui na casa da minha mãe, eu recebi uma carta, uma notificação da Autoridade Central Brasileira, que é a CAF. Aí estava um título em cima, né, de sequestro internacional de menores, né, que o genitor havia entrado com um pedido na Autoridade Central Brasileira. Então, diferente do que as pessoas pensam, acham que teve um processo judicial na Irlanda, enfim, que foi a Irlanda que solicitou o retorno das crianças. Perdão. Não necessariamente, não exatamente. Foi o próprio genitor que foi lá na Autoridade Central. É assim que acontece. Ele preenche um formulário dizendo que eu sequestrei as crianças. Aí a Autoridade Central irlandesa se comunica com a Autoridade Central brasileira. Ele informou o endereço da minha mãe, que ele sabia, ou seja, não era um sequestro, porque eu estava, né, no local, conhecido, enfim. E com essa carta, né, dizia que eu tinha que voltar voluntariamente. E se eu tivesse alguma ligação, porque existe a Convenção de Haia que fala sobre o retorno imediato das crianças ao país de origem de residência habitual, com exceção de situações de crianças que sofreram violência, onde há risco. Então tem a Convenção de Haia que fala sobre esse retorno, mas tem o artigo 13b que fala sobre o não retorno, que não obriga o país a devolver, né, a criança, em casos onde há risco da criança ficar sujeita a risco de ordem física, psíquica, exatamente, né? Você tem que comprovar. O que é muito difícil você comprovar algumas coisas. Violência doméstica, às vezes, é difícil você comprovar. Violência sexual tem uma dificuldade, mas eu tinha todas as comprovações. Tudo aquilo que aconteceu, medida protetiva, boletim de ocorrência, Interpol, tinha o laudo da Polícia Federal, aquele laudo daquela policial federal, aquela perita, que tinha enviado para a Interpol, ou seja, tudo para comprovar a situação de violência. Mas eles ajuizam, né, e falou assim, agora vai ter um processo, né, e você vai responder um processo, e a partir de agora, com esse processo, você vai se defender, né, comprovar todas as coisas, e aí, pra permanecer no Brasil. Eu falei, beleza, então, vamos lá, né, tem tudo aqui, tá certo. Aí, iniciou-se um processo. Na época, eu tentei buscar os melhores advogados aqui, eu fui em advogados, assim, incríveis, inclusive fui numa advogada que era muito cara, e para fazer uma consultoria, para perguntar para ela, assim, né, minha mãe pagou na época. E porque tudo que eu precisava era proteger elas, não estava me importando com nada. Dinheiro a gente trabalha, consegue. E aí eu fui e ela me indicou. Ela falou assim, Raquel, procure a Defensoria Pública da União. E tem profissionais excelentes, né? São defensores da União. Eles estão acostumados a lidar com casos de Convenção de Haia. E um caso assim, seu, de Convenção de Haia, vai custar talvez mais de 100 mil reais, sabe? Porque é um caso internacional, uma situação que vai demorar talvez anos. E aí tem muitos documentos, apostilar, traduzir e tal. Procure a Defensoria da União. Aí eu procurei, né, e fui muito bem atendida pelo meu defensor. Eu sou muito grata, muito, muito grata a ele, porque normalmente você não tem um contato assim, sabe, mais direto, mas eu consegui falar com ele algumas vezes, tirar algumas dúvidas. Ele, nossa, foi incrível, assim. O outro lado, a outra parte, ela é defendida pela AGU, que é a Advocacia Geral da União, que são os melhores advogados do nosso país, assim, concursos públicos difíceis, muito difíceis. E eles que defendem a outra parte. Isso eu acho um absurdo, sabe? Porque você tem a AGU, que são os melhores advogados do país, defendendo o não nacional, que não paga impostos. Nós pagamos para ele ter, para esses não nacionais, agressores, abusadores, criminosos, terem a melhor defesa do nosso país, sabe? E eu não acho isso correto, que acontece na Convenção de Haia. Mas ele tem essa defesa, né? E aí começa um processo muito difícil, porque, na verdade, é um processo da União contra mim.
A União, o Brasil entra com processo contra mim me acusando de sequestro internacional. O que pra mim não faz muito sentido, porque se eu cheguei no Brasil ajudada pelas autoridades brasileiras, o Brasil me traz pra cá e depois o Brasil me acusa de ter sequestrado as minhas filhas. Então, assim, porque eu não tinha documento, eu não tinha nada. E as autorizações para eu retornar vieram do Brasil, das autoridades do Brasil, de Portugal. Não, ela vai voltar pro Brasil. E eles me trazem pra cá e eu chego aqui no Brasil e me surpreendo com um processo da União, do próprio Brasil, contra mim, dizendo que eu sequestrei as minhas filhas pela Convenção de Haia. Até então, tudo bem, não, vou me defender do processo. Durou 4 anos esse processo. E depois desses 4 anos, veio a decisão, graças a Deus, e faria realmente todo sentido que a decisão fosse favorável a gente, porque tem toda a comprovação do risco, né? Porque você não é obrigada a devolver a criança em situação comprovada de risco. E estava tudo lá comprovado. Então, a juíza, muito sábia, muito sensata, decidiu. Falou, não, então as crianças vão ficar no Brasil com a mãe e tudo mais e tal, não vão retornar. E deu a decisão ali. E ali eu fiquei muito feliz e tal. O defensor falou, olha, Raquel, né, primeira instância, né, ganhamos o processo. Pode ser que o genitor recorra para a segunda instância, mas se ele recorrer para a segunda instância, não vai ser mais eu o seu defensor, quem assume é um outro defensor, que são defensores para a segunda instância, mas você fica tranquila que você vai ser informada pela DPU e tudo mais. Beleza, tudo bem. Depois de tanto tempo, de tanta violência, foi o momento que eu pude respirar tranquila. Isso foi que ano? Isso foi 2022. E aí eu peguei essa decisão de primeira instância e fui para a Justiça Estadual para entrar com pedido de guarda. Porque, bom, já que as crianças ficariam aqui no Brasil, tem que fazer um processo de guarda, né? Formalizar isso. E aí foi dada a guarda unilateral com parecer do Ministério Público Estadual, com todas as comprovações, inclusive suspendendo o direito dele de ter acesso às crianças por conta do risco de abuso sexual que ele cometeu. Então ele nem poderia ter acesso, né? Porque tá lá comprovados, né, dentro do processo, na folha tal, como narrado e tal a situação. Tem as fotos, tem os vídeos, tem tudo e tal. Da questão de violência, então, ele nem poderia ter acesso. E até hoje eu tenho a guarda unilateral. Por isso que eu digo assim, é um erro falar assim, a mãe brasileira perde guarda. Porque eu não perdi a guarda. A guarda delas aqui no Brasil continua sendo minha. Só que eu estava bem, finalmente tranquila, me reconstruí a minha vida, fui trabalhar, minhas filhas estudavam em escola particular, nunca ele me deu absolutamente nada, fui correr atrás de absolutamente tudo, comecei a trabalhar com muita ajuda assim da minha mãe, com muito amor, muito carinho, consegui, graças a Deus, assim, né, tinha um dinheirinho guardado lá do meu pai, da época ainda, de uma casa que a gente tinha, então consegui comprar um apartamento pra mim, decorei tudo, coloquei elas em escola particular, comecei a trabalhar. Elas faziam aulinha de judô, de balé, sabe? Tinha uma vida tranquila. A gente longe de toda a maldade, de toda a violência que aconteceu. E, finalmente, quando eu pude respirar tranquila, achei que estava tudo certo, porque judicialmente eu estava toda correta. Eu não era uma fugitiva da polícia, eu tinha uma residência fixa, o meu endereço estava correto, eu não estava assim, fugida, sequestrei as crianças. Por que você fala assim, sequestro? Sequestrou, saiu com as crianças, está num cativeiro, mantendo as crianças, sei lá, num lugar desconhecido. Não era o meu caso, sabe? Eu tinha trabalho, tinha emprego, as meninas estudando, residência fixa, tudo direitinho. E aí, de repente, 6 horas da manhã, eu sou surpreendida com a Polícia Federal armada de fuzil na minha porta, às 6 horas da manhã, para pegar as minhas filhas e entregar para ele, para um agressor, para um abusador. VacaCast.